novo modelo de inteligência artificial da OpenAI pensa antes de te responder e isso muda tudo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que isso é uma mudança de paradigma muito importante e por que a partir de agora, ano após ano, a nossa vida vai ficar mais e mais parecida com ficção científica. Se você tem interesse no futuro e se você tem interesse nas novas tecnologias que vão mudar completamente a nossa civilização, então vem comigo, vem aqui no canal IA porque esse é o nosso objetivo, é sobre isso que a gente quer conversar, beleza? Então, bora começar o vídeo. No último dia 12 de setembro, a OpenAI lançou dois novos modelos de inteligência artificial do tipo LLM. São o O1 Preview e o O1 Mini. Esses dois modelos têm até uma nomeação diferente, porque até agora a gente tinha ChatGPT 3, 3.5, 4 e 4o, mas agora esse não tem uma nomenclatura, não tem um número, né? Então ele é O1. O objetivo dessa nomenclatura é que a gente veja esse como um novo começo para as inteligências artificiais. Então vamos começar fazendo uma comparação com o modelo antigo 4o e o novo modelo O1. Aqui no ChatGPT, se você olhar, eu estou com o ChatGPT 4o escolhido. E se você vier aqui na mensagem, tem essa opção para anexar um arquivo. Você pode conectar aplicativos como o OneDrive, você pode conectar ao Google Drive e você pode carregar documentos do seu computador. Você pode, então, carregar um PDF e ele vai ler esse PDF, você pode subir uma imagem e ele vai interpretar essa imagem. O ChatGPT tem essa capacidade de interpretar imagens. Se você vier aqui e passar para o O1 Preview, perceba que não tem mais essa possibilidade. Então, essa é a primeira diferença das ferramentas, é que, por enquanto, você não pode subir arquivos e você não pode conectar outros aplicativos para a sua conta quando você estiver usando o O1 Preview e o O1 Mini. Até o final do ano a gente pode esperar muitas atualizações e logo mais isso vai ser possível, mas por enquanto você não pode fazer. Legal, se você olhar aqui também, o O1 Mini também não tem essa opção. Uma outra diferença entre os modelos são as limitações de uso. O novo modelo gasta muito poder computacional, ele é mais caro para a OpenAI de rodar do que o modelo 4o. Tanto que você não pode usar os novos modelos se você não tiver uma conta paga do ChatGPT. Aqui tem uma imagem, aliás, esse aqui é um artigo que eu lancei essa semana aqui no Medium pelo canal IA e Eu. Se você achou legal, tem um link aqui na descrição para você ler e saber um pouquinho mais. E se você vier nesse artigo e descer até o final, você vai ter essa imagem que vem diretamente da OpenAI e ela explica um pouquinho como que funciona o processo de tokenização, o uso de tokens desse modelo. Então, normalmente, você tem um input, aqui vamos dar um zoom. Normalmente você tem um input e o output. Então o input é o prompt que você escreve, é o comando que você dá para o ChatGPT e o output é a resposta que você recebe. Até o 4o você só tinha esse verdinho e esse azulzinho. Agora no O1 você tem uma etapa no meio, que é essa etapa aqui que está escrito Reasoning, que é a etapa de raciocínio. Esse raciocínio ele gasta tokens, mas esses tokens eles são temporários. Assim que ele termina a sua etapa de raciocínio, esses tokens são descartados e você então fica apenas com um input e o output. Tá? Quando você faz uma etapa de raciocínio, se você faz uma pergunta muito complicada para o ChatGPT, ele vai pensar muito por vários segundos, às vezes até mais de um minuto. E isso gasta tokens. Como a janela de contexto do ChatGPT ela é limitada, ela tem um limite de 128 mil tokens. Se você gasta muito token com raciocínio, não vai ter espaço para você ter essa conversa. Eu posso fazer um vídeo aqui um dia sobre a janela de contexto e o que ela significa, mas de uma forma bem rápida, a janela de contexto é o espaço de texto, o tamanho do texto que o ChatGPT vai ter na memória. Então, 128 mil tokens, para você ter uma ideia, equivalem a mais ou menos 96 mil palavras. Então você pode ter uma conversa de mais ou menos 96 mil palavras com o ChatGPT e ele vai lembrar de tudo e ele vai manter uma conversa coerente com você. Quando você começar a passar de 96 para 97 mil palavras, ou seja, mais tokens do que ele aguenta na sua janela de contexto, aqueles tokens lá no começo, dos primeiros tokens que você mandou, do começo da conversa, eles vão começar a ser esquecidos. Mas isso não deve ser um problema. Por quê? Se você parar para pensar, um dos livros mais famosos
Memórias Póstumas de Brás Cubas, do imortal Machado de Assis, é um livro que tem menos de 70 mil palavras. Então, você tem uma janela de contexto maior do que um livro para conversar com o ChatGPT e dá para fazer muita coisa. Outra limitação desse modelo é que ele gasta muito poder computacional, como eu mostrei, para fazer o raciocínio ele gasta muito token, então você não pode usar ele de forma infinita, como tem sido com o 4O. É claro que o 4O também não é infinito, mas você pode usar ele muito, muito, muito. Todos os dias renova a quantidade de usos que você tem, se você tem uma conta paga, mas com os novos modelos não é o caso. Para o O1 Preview, você tem 60 prompts que você pode mandar, 60 mensagens que você pode mandar por semana, e para o O1 Mini você pode mandar 100 mensagens ou 100 prompts por semana. Então, se você entrar agora e mandar a sua primeira mensagem, seu primeiro prompt, daqui 7 dias vai renovar e vai voltar a zero, certo? Mas 60 é bastante, você vai ver que dá para fazer muita coisa. Mas vamos agora ao ponto mais importante desse vídeo, que é o que é esse raciocínio interno, esse raciocínio profundo? Se você parar para pensar que a inteligência artificial ela é moldada, ela é criada usando a inteligência humana, ela obviamente vai ser parecida com a inteligência humana. Se fossem baleias criando um modelo de inteligência artificial, esse modelo de inteligência artificial seria muito parecido ao pensamento das baleias. Faz sentido, certo? Basicamente, o que o ChatGPT tem agora é a habilidade de transformar tempo de pensamento em melhores resultados. Então, de uma forma bem crua e direta, quanto mais tempo o ChatGPT tem para pensar num problema, melhor vai ser a resposta que ele pode trazer para a gente. Olhando aqui no documento que a própria OpenAI postou no dia do lançamento, eles trouxeram alguns exemplos do O1 trabalhando com esse raciocínio interno. Esse aqui, por exemplo, é um problema de cifra, onde eles criaram um código. Então aqui, por exemplo, essa frase aqui, ela significa pense passo a passo, e daí, baseado nesse exemplo, eles passaram uma outra frase que deve ser, então, raciocinada e resolvida pelo ChatGPT. Então, eu copiei aquele prompt na versão em inglês e eu vou mandar o ChatGPT aqui agora, ao vivo com vocês, resolver esse problema. Então, imediatamente, a primeira coisa que ele faz é mostrar aqui, ó, pensando. Ele vai começar a mostrar mensagens sobre o pensamento que ele está tendo. São apenas pequenos resumos do que ele está pensando e você vai ver que ele vai ficar pensando por um certo tempo. Então agora, como vocês podem ver, o ChatGPT pensou por 60 segundos e depois desse pensamento ele me mandou a resposta. E aqui então a gente pode ver que a cifra foi decodificada usando um raciocínio interno. O que eu quero mostrar, a gente tem um acesso a um resumo, tá? Apenas um sumário do pensamento interno que o ChatGPT tem. Então aqui a gente pode ver, ó, estou analisando a correspondência entre a mensagem, estou separando e comparando palavras. Ele fala o que ele está fazendo, mas ele não fala o que ele está pensando. No documento que a OpenAI postou, a gente vai ter um vislumbre do tipo de pensamento que o modelo faz por trás dos panos, porque, como eu mostrei, dentro do sistema você não vai conseguir ver o pensamento dele. E eu vou falar por quê. Só que aqui dentro eles deixaram a gente ver no exemplo. Então, se você olhar, o ChatGPT ele está literalmente falando consigo mesmo. Ó. Ele faz uma pergunta para si mesmo. O ChatGPT pensou. Primeiro, o que está acontecendo aqui? Ele falou consigo mesmo. Nós recebemos um exemplo. E aqui está o exemplo. E aqui, ó, em todo momento, ele vai conversando consigo mesmo. Atualmente, o problema... Mas, na verdade, o problema está no exemplo tal. Ele está falando consigo mesmo. Mas aqui, quando a gente vem no ChatGPT, a gente não tem isso. Ó. A gente não vê esse pensamento interno. Ele apenas fala o que ele está pensando, mas ele não dá o pensamento dele de fato. Eu consigo pensar em 3 razões para isso acontecer. A primeira razão é segredo industrial, certo? Então, a OpenAI não quer mostrar esse raciocínio interno, porque então outras empresas poderiam simplesmente pegar e falar, ah, então é assim que eles fazem, vamos tentar fazer o mesmo. O ChatGPT, a OpenAI está com uma concorrência muito forte aí, várias empresas estão chegando, a Meta, o X do Elon Musk, a Anthropic com o Claude, então tem muitos outros modelos tentando tomar o trono
de melhor LLM do mercado. E a segunda razão para esse raciocínio interno não ser mostrado para a gente é uma questão de segurança. Dentro desse raciocínio podem aparecer informações perigosas. Se a pessoa perguntar como fazer uma coisa perigosa, como fazer uma bomba, como fazer um negócio desse sentido, esse raciocínio de como fazer pode acabar aparecendo. E se a pessoa tem acesso a isso, isso pode ser uma questão perigosa, certo? A própria OpenAI reconheceu que o risco biológico desse modelo é mais elevado do que o 4O, exatamente por causa desse pensamento mais profundo que traz resultados mais interessantes e mais didáticos ou mais inteligentes. E a terceira razão para a gente não ter acesso ao raciocínio interno é a mais importante de todas e é a mais interessante, na minha opinião, que é a criação de dados sintéticos. Se você se interessa por IA, talvez você tenha ouvido falar por aí que os dados estão acabando. A inteligência artificial já leu toda a internet. E isso é um fato, os dados estão acabando. Basicamente, todos os modelos de todas as empresas já leram a internet inteira. Portanto, a empresa que conseguir criar dados de altíssima qualidade usando a inteligência artificial vai conseguir mais rapidamente treinar os seus próximos modelos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você faz uma pergunta muito pertinente e o ChatGPT cria um raciocínio interno muito de um pensamento muito elevado, que chega num resultado, que chega em respostas importantes, esses tokens que são descartados, na verdade, eles são de altíssima utilidade para a OpenAI usar e treinar seus próximos modelos. Então, os dados sintéticos que esse modelo começou a criar desde o dia 12 vão ser muito úteis para treinar a próxima leva de inteligências artificiais. E é por isso mesmo que, desde o lançamento, a empresa e o CEO Sam Altman estão prometendo que esse é só o começo e que nos próximos meses a gente vai ver muitos melhoramentos nessas ferramentas. E é claro que até o Natal a gente está prometido um negócio chamado Projeto Orion, que provavelmente é o ChatGPT-5, a próxima geração de IAs que talvez sejam revolucionárias. Voltando aqui no meu artigo no Medium, esse modelo foi feito com a intenção de resolver problemas mais complexos. Então, ele é voltado com certeza para as áreas STEM, que é uma sigla em inglês que significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e para a programação. O que isso quer dizer? Que são áreas que precisam de um raciocínio superior. Então, você pode usar ele para a programação, você pode resolver problemas matemáticos com ele, você pode resolver fazer pesquisas científicas e resolver problemas científicos usando esse novo modelo. Além disso, outro uso muito útil para essa ferramenta, que eu acho que nos toca a todos, é que ele é muito útil se você quer fazer planejamentos estratégicos de negócio, certo? Então, se você tem uma empresa, se você empreende, você pode trazer aqui as suas informações, os seus dados, você pode trazer as suas dores e os seus problemas, então pedir ajuda. E ele vai ter um pensamento muito mais profundo e muito mais inteligente do que foi possível até hoje, e talvez você consiga resultados muito mais satisfatórios. Bem, e vamos conversar sobre o nome do novo modelo, O1 Preview, ou então Prévia. O próprio Sam Altman apareceu recentemente num vídeo e ele falou que em termos de nível de inteligência, esse modelo O1 Preview ele está no nível de um ChatGPT 2. Para você ter uma noção, o ChatGPT só ficou internacionalmente, mundialmente famoso no ChatGPT 3. Então, na opinião do cabeça da empresa, o O1 Preview ele ainda está num nível muito baixo. Então, daqui para frente, nós devemos ver melhoramentos constantes. É por isso que eu estou falando que a gente está entrando numa vida de ficção científica, porque muitas pessoas, muitos estudiosos do campo estão falando que esse é um começo da AGI, que modelos como esse, que é claro que não apenas a OpenAI vai ter, mas as concorrentes definitivamente vão lançar modelos que conseguem fazer o mesmo tipo de raciocínio interno. Essas empresas vão sim, esses modelos vão sim pavimentar o caminho para a AGI, a chamada inteligência artificial geral, ou seja, a inteligência que é mais inteligente que todos os seres humanos do planeta Terra. O mundo está mudando, como eu estou sempre falando nos vídeos, e a gente está aqui para acompanhar e para ficar ligado. Se você se interessa, você já sabe como funciona, afinal de contas, você está no YouTube faz 1 milhão de anos, deixa um like,
Deixa um comentário, fala que você assistiu, porque aí eu vou saber que eu estou fazendo isso para alguém e não são apenas robozinhos da OpenAI que estão me assistindo e nem robozinhos da Google. Fechou? Meu nome é Alexandre e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!